boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos, a você que está em casa, a você, irmão, irmã, que acompanha o Café com Crente aqui com a gente. Estamos aqui hoje com um podcast muito especial, um podcast interessante, importantíssimo para a igreja, importantíssimo para o nosso corpo de Cristo. Estamos aqui com um convidado, o pastor divino, o evangelista Lucas. É uma honra receber os senhores aqui, tá bom? O Café com Crente está de portas abertas para vocês sempre que precisarem, tá? Para o pessoal que talvez não conhece, ou para quem já conhece também, se apresentem, começando pelo pastor divino aí para todos. Glória a Deus, é um prazer estar com vocês. Eu sou o pastor divino Maurício. Nós estamos aqui com um propósito muito importante e muito sugestivo, que é apresentar a escola dominical. Eu sou o superintendente da escola dominical do Ministério Vila Nova e é para nós uma alegria muito grande falar desse assunto, porque nós amamos a escola dominical. Queremos dizer, Gui, que para nós é uma honra estar aqui participando do Café com Crente. Amém? Amém, a honra é nossa. E o evangelista Lucas, né, que está aqui acompanhando o pastor divino. Sim, Gui, para mim também é uma grande honra estar aqui. Sou evangelista do Ministério de Vila Nova, estou aqui na sede e trabalhando com o pastor divino. Tenho essa honra, me sinto honrado de poder trabalhar com o pastor divino em um departamento que, na minha opinião, é um dos mais importantes da igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. E, como eu disse, sinto muito honrado da gente poder hoje também estar aqui para dar voz à Escola Bíblica Dominical no nosso podcast. Com certeza. E para começar, a gente tem aqui de praxe, a gente ou faz no início ou no final, para fazer uma oração, pedir para o pastor divino estar fazendo uma oração aqui para abençoar a vida do telespectador e o nosso podcast também, né, que seja uma bênção. Fica à vontade, pastor. Amém. A palavra de Deus diz lá, através do apóstolo Paulo, em Romanos 10, 31, que quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Eu tenho certeza que esse trabalho, esse podcast, é um trabalho que exalta, engrandece e glorifica o nome do Senhor. Então nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que venha abençoar não só esse trabalho de hoje, mas abençoar esse podcast, que alcance cada vez mais lares, alcance cada vez mais famílias. Amém. E que com certeza vai abençoar muita gente que vai ouvir e receber essa mensagem de Deus para as suas vidas. Amém. Evangelista Lucas, eleve a Deus em oração, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui, meu Deus, estamos reunidos para tratar, meu Pai amado, de assuntos relacionados à obra do Senhor. Clamamos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que a bênção do Senhor, que a presença do Senhor esteja no nosso meio, manifestando através da Tua glória. Clamamos ainda que o Senhor abençoe, meu Deus, todos aqueles que irão ver e ouvir este podcast. Que a bênção do Senhor, que a conscientização da escola bíblica dominical estejam entrando, meu Deus, nas mentes de cada um, para que a gente prossiga cada dia mais, buscando a palavra do Senhor, buscando conhecer mais do Senhor através das Escrituras, que são nos ensinados através, portanto, da Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para começar, queria estar começando falando primeiro sobre quando o senhor assumiu a superintendência ali em 2017, né, do campo de Vila Nova, viu, pessoal? É a superintendência do campo, da EBD. E conta aí pra gente como que foi, porque o senhor foi convidado, o senhor acha que foi convidado a ser superintendente, como começou a sua caminhada nesse ministério, que é tão importante na igreja, que às vezes as pessoas acabam deixando um pouquinho ali de lado, né, porque é de manhã. É verdade. Bem, Gui, o que acontece é que os planos de Deus não são os nossos. Quando eu vim para o ministério de Vila Nova, eu já vim com aquele propósito de dizer assim, eu vou ficar no banco, porque anos e anos pastoreando, e eu queria ficar quietinho no canto. Quando a gente chegou aqui em Vila Nova, e aí a gente queria ficar só aprendendo, sentado. Mas logo a gente enganjou-se com o pastor Ezequias, que na época era o superintendente, hoje é um dos nossos líderes regionais no campo. E o pastor Ezequias era o superintendente da IBD do ministério. E ele
nos convidou para estar trabalhando com ele na superintendência. E a gente começou ali devagarzinho, trabalhando com ele, visitando as igrejas, isso no ano de 2016. E quando foi em 2017, por volta ali do mês de maio, abril, maio, mais propriamente em abril, o pastor Josué impulsou o pastor Ezequias numa regional lá em Senador Canedo, inclusive ele está lá ainda até hoje, é líder regional. E aí o pastor Ezequias me disse assim: pastor Divino, eu falei com o pastor Josué, indiquei o irmão para ser o superintendente do campo no meu lugar. E aquilo ali foi um baque muito grande, porque eu não esperava. Não estava nem pensando nisso. Eu queria somente cooperar, mas eu senti aquela responsabilidade. Então nós assumimos num primeiro momento a gente não conhecia o campo, não conhecia as igrejas, não conhecia os pastores. Foi um desafio muito grande. E aí a gente começou a trabalhar, começou a formar uma equipe, começou a fazer um planejamento de trabalho. E de lá para cá já se passaram 6 anos. E ao longo desse tempo a gente passou a conhecer o campo, passou a conhecer os líderes regionais, passou a conhecer o tipo de trabalho da igreja, como que a igreja trabalha a escola dominical, a dinâmica. E eu louvo a Deus, Gui, porque nós tivemos durante todo esse tempo o apoio do nosso presidente e ele sempre mostrando que a escola dominical é prioridade para o ministério, nos dando esse suporte. E com isso a gente pôde ter condições de realizar o trabalho. E hoje a gente conquistou a confiança dos pastores, conquistou a confiança dos líderes regionais, e isso nos alegra muito. Por quê? Porque a escola dominical começou a tomar uma nova roupagem. Sim. Os pastores motivaram a investir na escola dominical, e hoje a gente pode dizer que a escola dominical no Ministério Vila Nova tem sido uma referência. Sim. E a gente se alegra muito com isso. Bacana. E aí onde entra o Lucas? É o Lucas ali que está ali trabalhando com o pastor Divino. Como é que você entrou ali? O pastor Divino te chamou? Você já estava? Como que foi? Eu sou um amante da escola bíblica dominical. Eu sou filho de pastor, meu pai é pastor João José. E ele sempre... Coisa difícil, viu, ser filho de pastor, viu? Se é. Uma pressão grande. Se é, meu amigo. Exemplo, sempre, cobrado, muito. E meu pai, ele nunca me deixou a parte das coisas da igreja, né? Então sempre envolveu eu e meu irmão. Tanto é que meu irmão é pastor. E meu irmão mais novo que eu, já é pastor. E minha mãe levava a gente até para os cultos da tarde das irmãs, as tardes de louvor. Então a gente sempre foi envolvido com a igreja. E a escola bíblica dominical sempre foi algo primordial nas nossas vidas. Desde todo domingo pela manhã, a gente já estava no automático já. E como eu gosto muito, uma vez, minha paixão maior, pastor, inclusive você falando do pastor Ezequias, foi num evento que nós tivemos, quando me despertou o interesse de ter uma aula mais elaborada da escola bíblica dominical. Foi um evento a nível de Madureira, talvez você se lembre, o pastor Ezequias até foi um dos palestrantes lá na sede de Campinas, que eu fui, e aí ele deu uma aula, tiveram outros ministrantes lá, eles falaram sobre a importância de ter uma aula bem ministrada, sobre o melhor marketing da escola bíblica dominical é uma aula bem ministrada, e aí isso me despertou. A partir daí eu tive uma preocupação maior, porque até então eu lia a revista lá, pegava algum subsídio ali e ia lá e lecionava. Eu já estava adulto e já era obreiro. Mas não tinha tido esse despertar, que é o que uma das mensagens que nós hoje passamos, que é a aula bem preparada, né? E aí o pastor, quando eu vim congregar, vim para a sede, meu pai foi transferido para o interior, vim para a sede, eu vi o pastor Divino e falei, rapaz... Foi tão assim, da vontade de Deus, de Deus estar aqui, que eu senti, rapaz, eu vou me oferecer para trabalhar com o pastor Divino. E aí o pastor Divino me liga, senti de Deus te convidar para você vir trabalhar na escola bíblica dominical. Na hora eu dei uma gargalhada lá, falei, minha mulher, olha aqui, amor, olha que felicidade que eu senti, fiquei muito feliz. E eu sinto honrado, de verdade. Você já gostava da EBD? Já gostava da EBD, já gostava muito da EBD. E eu fiquei honrado e
de fazer parte desse departamento que leva a palavra de Deus. Minha preocupação é isso, para não deixar, uma das minhas preocupações, não deixar que a chama da Escola Bíblica Dominical se apague. E eu encontrei no pastor Divino essa vontade também, pastor Divino de toda a equipe de levar a palavra de Deus por meio da Escola Bíblica Dominical. Entendeu? Que bacana. E a escola bíblica dominical é algo que faz parte, tem que fazer parte da vida do cristão, né? Sim. Eu cresci indo pra escola bíblica dominical, era a igreja na esquina da minha rua ali, aí todo dia de manhã, criancinha mesmo, pequeno, ia lá pra lá todo domingo. Quando meu pai e minha mãe não iam, mesmo assim eu ia, gostava de, tinha meus amiguinhos na escola bíblica dominical, gostava daquilo que era ensinado, e o incrível é como tem coisas que a gente às vezes olha ali quando era criança, algumas brincadeiras com hinos, de acordo com a Bíblia, histórias de livrinhos que a gente aprendia, eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Tem coisas que hoje eu pego a Bíblia, eu vou ler histórias na Bíblia que eu ainda não conheço tanto. No outro dia eu não lembro a história, mas coisas que eu aprendi lá na EBD quando era criança, eu não esqueço. Sim. E essa é a importância, né, da EBD, né? Então, assim, o que tem de hoje de foco? Qual que é o foco da EBD hoje, pastor? É foco do senhor na superintendência junto com sua equipe. Qual que é o foco da igreja, do Ministério Vila Nova hoje com a EBD? Bom, Gui, nós podemos direcionar ou dimensionar alguns pontos importantes com relação à EBD. Primeiro, a EBD deve e precisa estar alicerçada no trabalho infantil. Por quê? Porque o alicerce do ensino na escola dominical é para as crianças. Tanto é que ela foi fundada a partir das crianças. Desde o início lá, no século XVIII, no século XVII, quando foi fundada inicialmente com o missionário Robert Hakes, até hoje, os dias atuais, ela está alicerçada no Ministério Infantil. Por quê? Porque é o alicerce da igreja. Porque a minha geração vai passar daqui uns dias, a sua geração daqui a pouco vai passar também, e o que vai dar continuidade ao trabalho da igreja são as crianças. Então a gente precisa entender que a preparação da escola dominical precisa inicialmente estar fundamentada no ensino para as crianças. Esse é o primeiro foco. Ali começa, né, pastor, aquilo que vai ser plantado para ser colhido, né? Isso. Como você bem disse, aquilo que você aprendeu lá na escola dominical nos tempos de criança, aquilo ali ficou arraigado no seu coração. Isso é fundamental. O segundo foco que a gente precisa de mencionar é com relação a promover um ensino de qualidade. Como o Lucas bem disse aqui, que aquilo que ele participou daquele evento mostrou para ele a importância de trazer um ensino mais aprimorado. Ou seja, e é a nossa meta, o nosso desafio. Eu, como sou profissional da educação há muito tempo, trabalho na educação há muitos anos, a gente sabe da importância do ensino pedagógico, de um ensino planejado, um ensino que traga realmente uma consolidação de aprendizado. Então, esse é o nosso desafio. E, para isso, a gente montou uma equipe. Nós temos uma equipe de professores como o pastor Olinto, professora Silvia, o professor Gessiron, professor Carlos Facundes, o professor Álvaro, professor Lucas, que cada um atende uma área específica de ensino, tanto para as crianças como para os adolescentes, para os jovens e para os adultos, atender todos os segmentos da igreja. E eu sempre tenho falado nos nossos seminários que toda a igreja converge para a escola dominical. Por quê? Porque tanto obreiros como mulheres, jovens, adultos, crianças, todos convergem para a escola dominical. Por quê? Porque a escola dominical não é um departamento. A escola dominical é uma agência da igreja. Um instrumento que vai atingir todos os segmentos. E esse é o nosso desafio no campo, levar essa conscientização, levar esse propósito, com seminários, com jornadas pedagógicas, com aulas especiais,
Quando a gente leva esse trabalho para as regionais, o povo fica motivado com a escola dominical. O Lucas tem testificado Sim. isso, né, Lucas? Muito. E o mais interessante, a gente leva esse trabalho e aí a gente também aprende lá, porque é uma troca, né, pastor? Sim. Há algumas congregações que estão em excelente trabalho na Escola Bíblica Dominical. Teve uma, por exemplo, que é uma das que eu cito até nas minhas nas palestras que a gente dá para os coordenadores, a gente sempre cita esse exemplo. Lá tem uma escola de preparação para professores. Os professores, quiser, tipo, ser professor da EBD, no exatamente, caso. É uma congregação que tem esse hábito lá. Todo professor, ele passou pela escola de preparação, teve certificação, aí a partir daí ele estava apto para ser escalado para ser professor. Que coisa maravilhosa. Porque isso aí se torna, primeiro, uma preparação de excelência para quem quer dar aula, né? Porque tem muitas pessoas que querem dar aula, mas às vezes não tem tanto a prática da didática de professor, né? Tem o conhecimento muitas vezes, então não tem a didática, né? E também até na questão de deixar o professor com como se diz, com as técnicas corretas, né? E sabendo também aquilo que talvez ele não saiba, né? Para estar se ensinando, né? Ensinar não é algo simples, né? Não. E aí o pastor Divino falou das crianças, que é uma das coisas que a gente trabalha, que incentiva. A professora Silvia, por exemplo, é uma das que bate muito em cima do trabalho da escola bíblica dominical. Exemplo prático, meu pai foi pastor lá do Crimeia Oeste. Tinha umas meninas que se converteram lá. A escola bíblica dominical, ela é evangelismo. E aí, essas meninas se converteram na escola bíblica, indo para a escola. Os pais não iam, mas mandavam elas. Meu pai foi transferido, depois meu pai voltou a ser pastor lá. Essas meninas já estavam adolescentes, já vendo moças, frequentando a igreja, já tinham sido batizadas. E aí, algumas eu vejo aqui na rede social que casaram com homens crentes e seguem a vida de crente até hoje. Se converteram na escola bíblica dominical. A professora ia lá buscar elas em casa, fazia aquela rota lá, levando aquela monte de menina e levando para a igreja. E se converteram, indo à escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical, ela é evangelismo. E ela cuida das crianças, fazendo isso que você falou. Você lembra de coisas quando você vai ler a Bíblia, você lembra. Eu lembro da professora falando para mim até hoje. Alguns corinhos eu lembro até hoje. Isso fica na mente da gente, enraizado na nossa cabeça. Então, a escola bíblica dominical é uma chama que não pode se apagar. Eu falo muito isso, porque eu tenho esse medo dessa geração nova que está vindo, de ter essa consciência, que a escola bíblica dominical, ela precisa estar sempre acesa nas nossas igrejas, ela faz parte da Assembleia de Deus. Algumas igrejas, por exemplo, se adaptaram. Mas em cultos de manhã em vez da EBD, né? Eu já vi muitas igrejas que hoje em dia estão fazendo isso. Elas, em vez de ter ali a EBD, né? Ter aquele estudo e tudo, fazem cultos normais. Cultos normais, com louvor e a palavra de Deus. Aquela palavra de pregação mesmo, não de ensinamento, né? Isso, exatamente. Isso é o nosso medo, que não pode acontecer. Eu quero fazer menção aqui do nosso pastor Josué, o Gui. Sim. Que o pastor Josué tem sido muito enfático nos últimos anos com relação a essa priorização da escola dominical. Dizendo que não abre mão da escola dominical nas nossas igrejas. E eu acho isso de fundamental importância, porque dá respaldo tanto para o nosso trabalho como para que os pastores, para que os líderes entendam essa importância da escola dominical. E aí, quando tem os casos de algumas igrejas, por exemplo, que aconteceu agora, recente, que por causa da pandemia, por causa do problema que tivemos da pandemia, que houve um esvaziamento dos trabalhos das igrejas, muitas igrejas desativaram a escola dominical. E houve aquela dificuldade de retorno. E aí onde entra esse incentivo para que a gente possa motivar os pastores, motivar os irmãos, a comunidade local das igrejas, no sentido de resgatar esse trabalho da escola dominical. E é o que a gente tem esforçado para poder retomar, a gente tem esforçado para mostrar que a escola dominical é importante. A escola dominical é algo
que faz parte da tradição da nossa igreja, e não somente isso, a escola dominical contribui muito para o alicerce do cristão, para o alicerce da vida do cristão, e como o Lucas bem disse aqui propriamente, mostrar que esse trabalho faz com que as pessoas vão ter uma vida cristã consolidada. Isso. A partir da escola dominical, a pessoa tem uma vida cristã consolidada, que criança, adolescente, adulto, ele não se afasta do propósito de Deus, da igreja, em função desse alicerce que ele recebeu ali na escola dominical. Até porque, né, pastor, a palavra, igual quando se trata da criança, por exemplo, a palavra de Deus, ela fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie. Sim, E isso é algo que é um fato que acontece. Sim, tem fatos que pessoas que crescem, mas um dia essa pessoa ainda vai voltar. E com certeza, mesmo que não volte, está no coração dela ali o temor a Deus. Não esquece. Porque foi plantado a palavra de Deus, foi plantado o ensinamento, né? Foi plantado tudo aquilo que é importante sobre o reino de Deus. E isso é algo que é muito importante. Eu penso que a escola dominical, sim, ela é fundamental. E não só para a criança, quando ela crescer, mas também para o adulto. Pro jovem, porque a gente vê adolescente. muitos adultos que muitas vezes aceitam Jesus, começam uma caminhada cristã, não eram do mundo muitas vezes. E muitas vezes lá fora estão perdidos em relação a embasamento bíblico. Né? Sim. Muitas vezes não sabem, às vezes nem ter argumentos bíblicos, né? E a EBD é para isso, para você aprender história, aprender teologia, aprender sobre fundamentos da Bíblia, né? Tudo aquilo que é necessário, né? Então, isso é muito importante, pastor. E até entrando nisso, acho que seria, assim, é uma dúvida que eu tenho particular. A EBD aqui no campo de Vila Nova, ela, como que funciona? Ela tem um direcionamento teológico, que é uma doutrina da igreja em si, ou ela é aberta, tipo, ela só ensina aquilo que está na Bíblia e pronto? Na realidade, o que nós temos visto nos últimos tempos é que o ensino da escola dominical, ele tem um desafio. E eu acho que esse desafio é muito pertinente. E nós temos discutido muito isso no Conselho de Educação, que eu faço parte também do Conselho de Educação do Ministério Vila Nova, e nós estamos elaborando lá uma revista nacional para o Ministério Betel, para o Ministério de Madureira Nacional, e essa revista vai ser publicada agora no início do próximo ano, que é uma revista redigida por nós aqui de Vila Nova, né, com o nosso pastor, o pastor Josué, e vai estar sendo publicada para o ministério todo, no Brasil todo. E o desafio que tem sido o nosso ministério é focar as lições, focalizando as realidades que nós vivemos hoje em consonância ou em confronto com a Bíblia. Por exemplo, nós estamos estudando agora sobre os profetas menores, e a gente pôde ver que as realidades de pecado, de injustiça, de todas as mazelas da sociedade, do tempo dos profetas, as mesmas mazelas de hoje. Quer dizer, o ser humano nunca mudou. Uhum. Mudou-se as épocas, que o que a gente está falando em termos de tempo cronológico é de 2.500 anos atrás, mas as mesmas o ser práticas. humano continua injusto, continua perverso, o ser humano continua desumano, continua sucumbindo mais fraco. Existia naquele tempo a mesma realidade de corrupção, de injustiça, de violência que nós estamos enfrentando hoje. A única diferença é que era menos aberto para todo mundo, igual hoje é, né? Que a gente... A velocidade da informação, mas as mazelas as mesmas. Então, o que a realidade da escola dominical? É discutir esses assuntos da realidade dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, o que a gente pôde ver na escola dominical, por exemplo, também nesse trimestre foi discutido muitos assuntos com relação à realidade da sociedade,
a ideologia de gênero, por exemplo, a questão do aborto, a questão do feminicídio. Então, tudo isso dentro da perspectiva da palavra de Deus. Então, a escola dominical tem esse privilégio de discutir esses assuntos, né, Lucas? Sim. Com relação às realidades que nós vivemos, em consonância com a Bíblia, aquilo que a Bíblia aprova, aquilo que a Bíblia reprova, e assim a gente aprende mesmo confrontando as realidades de hoje. Diz aí, Exatamente. Lucas. Nosso fundamento é a Bíblia. Fundamento é a Bíblia. Então, a base da Escola Bíblica Dominical MVN, Bíblia. Palavra de Deus. Vai vir aí uma orientação por meio da revista, que ela é comentada, e aí o professor ele vai esmiuçar ela de acordo com a Bíblia, pegando e fazendo, como o pastor falou, o pastor Divino disse, fazendo a comparação, trazendo a Bíblia para a nossa realidade cotidiana, trazendo a Bíblia para a nossa realidade local. E aí a gente vai trazendo essa lei, e confrontando o ser humano, confrontando o irmão ali. Essa é a ideia. Que é o que nós passamos para os professores. E quando acontece, por exemplo, situações que hoje é alguma coisa que acontece muito, que a internet está aí, então muita gente às vezes acaba estudando pela internet, eu mesmo já fiz muito isso. Pessoas às vezes que ela começa a ver pregador, por exemplo, um pregador que é um calvinista, aí outra pessoa que ela vê um pregador que ele é arminiano, e essa pessoa chega na EBD com uma doutrina teológica que às vezes é diferente da que é ensinada. Como que é feito esse confronto com isso? Quando acontece às vezes de uma pessoa vir com outra interpretação, porque a Bíblia ela tem isso, né? Muitas vezes uma pessoa vai ter uma interpretação, outra vai ter outra interpretação, por isso que tem um direcionamento do Espírito Santo em tudo, né? Mas como que acontece? Por exemplo, às vezes um irmão está aqui, ele vai afirmar uma outra coisa de um viés de outra doutrina. A doutrina da MVN tem uma doutrina, ou essa doutrina é somente aquilo que está na Bíblia e pronto? Tem. Muito bem colocado. A nossa igreja tem a nossa declaração de fé. Assembleia de Deus. Da nossa denominação. E, claro que, respeitando as concepções teológicas divergentes, mas nós temos a nossa declaração de fé. E a nossa declaração de fé, ela é um norteamento para o ensino na escola dominical. É um norteamento para nós. Hoje, tem uma dificuldade muito grande, Gui. Por quê? Porque as igrejas novas, as igrejas ditas como neopentecostais, as igrejas que eu digo de mais recentes, e aqui a gente não faz nenhuma crítica a essas igrejas, porque convém que o evangelho cresça. Mas o fato é que a nossa igreja tem um embasamento teológico muito mais consolidado, e a nossa igreja prega um evangelho a partir da fé em Jesus Cristo e a partir desta confissão de fé. Então, a pessoa, para receber a salvação, é pela fé em Jesus Cristo. Isso independe de obras, isso independe de compromisso, isso independe de segmento religioso. Primeiro é pela fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, nós não temos que cumprir nenhum ritual para isso. Esse é o primeiro ponto que a nossa igreja ensina. O segundo ponto é que a nossa igreja prega que nós temos o livre-arbítrio, tanto para servir a Deus como para decidir pela fé. A nossa fé é uma decisão própria, pessoal. Escolha quem seguir. É uma escolha, exatamente. Facultativo, né? Então, aqui nós não podemos questionar a questão de concepção teológica, mas o fato é que a nossa igreja ensina isso, que a pessoa tem autonomia para decidir sobre a sua fé. E ela é uma concepção muito assim consolidada.